Amém, irmãos? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Começa agora o nosso cafezinho com Jesus. Bom dia, a paz do Senhor a todos. A nossa palavra de hoje está no livro de Jó, capítulo 1. Nós vamos estar lendo o verso 8. Amém, irmãos? E a palavra de hoje nos fala sobre um servo exemplar. Olha aí o que diz a palavra. E disse o Senhor a Satanás: Observastes tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Amém? Amados, antes de começarmos, né, essa mensagem que fala sobre o servo exemplar, né? Seja um exemplo, dê o like aí, né? E compartilha, você que já é inscrito, que Deus te abençoe. Você que ainda não é, tá chegando agora, dê o like, né? Que nós possamos aí compartilhar nos seus grupos, ative o sininho de notificação, se inscreva no canal, né? E compartilha nos seus grupos de Facebook, WhatsApp, nas suas redes sociais, para que mais pessoas possam conhecer o Evangelho, possam ser alcançadas por ele. Se a palavra tem falado com você, leva a palavra ao seu irmão também. De graça recebei, de graça dai. Amém? A Bíblia diz, irmãos, que no dia em que os filhos do Senhor se reuniram diante dele, veio também entre eles Satanás. E o Senhor pergunta, de onde vem? Ele falou, não, veio do mundo, estava andando aí, observando as coisas. Eu falei, tens observado meu servo Jó? Não há na terra ninguém como ele, homem íntegro, reto, que se desvia do mal. Mas aí nós pensamos assim, mas também nos tempos de Jó era fácil, porque não havia o pecado assim, escancarado, né? Igual hoje nós temos aí. Irmãos, muito pelo contrário. A Bíblia vai dizer que naquele tempo já havia a perversão moral de todas as formas. Observa nos tempos de Noé, o mundo estava corrompido, tanto é que o próprio Deus fala: eu destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, porque me arrependo de tê-lo feito, por causa da iniquidade, por causa do virar as costas para Deus. Nos tempos de Jó, irmãos, não era só bonança. Tanto é que Deus fala, não há na terra ninguém como ele, íntegro e reto. Então quer dizer que o pecado dominava sobre toda a humanidade. Dessa forma, né, irmãos? Então quer dizer, servo exemplar. Será que nós temos sido, né, irmãos, esse exemplo todo diante de Deus? Quer dizer, será que Deus pode testificar, né, aí de nós para alguém? Será, irmãos? Às vezes a gente acha tão difícil, né? Seguir a palavra, a gente acha tão difícil ser um cristão exemplar, né, irmãos? Às vezes a gente acha tão difícil abandonar certas coisas por amor do Senhor, né, irmãos? E continuamos vivendo da mesma forma, né, praticando as mesmas coisas, né? Mas nós temos que entender, irmãos, que nós temos que nos converter ao Senhor, mudar mesmo verdadeiramente a nossa vida, irmãos, para que nós nos tornamos aqui como Jó, né? Jó foi um servo exemplar. Quer dizer, mesmo quando ele perdeu tudo, né, irmãos? Quando seus amigos vinham ter com ele, né? Ele não murmurava contra Deus, nem quando a sua esposa, né, irmãos, veio falar para que ele abandonar, ele não murmurou contra Deus, por quê? Porque ele era grato ao Senhor por tudo. Ele era grato a Deus por aquilo que o Senhor sempre tinha feito na sua vida. Então, quer dizer, ele não se achava nem com o direito, irmão, de falar alguma coisa, né, para Deus. E a gente basta e às vezes uma coisa não dá certo como a gente imaginar do que seria, a gente já começa a blasfemar, né? A gente quer morrer, pede a morte, achando que nós somos pelo menos dignos, né, irmão, de pedir morte para o Senhor, né? A gente acha que, não, eu não vou mexer mais com Deus, vou deixar Deus de lado porque eu não acredito em mais nada, porque Deus não tem feito nada por mim. Nossa, irmãos, né? Se a gente for parar para analisar, as pessoas têm uma ingratidão tão grande dentro de si, elas tão cheias de si, que elas nunca param para imaginar que só estão aqui pela permissão de Deus, né? Que só estão vivas
Isso porque Deus permite isso. Não, eu vou abandonar, eu vou deixar, porque Deus não me vê, porque... Não, irmãos. Seja igual Jó, agradecido. Mesmo quando estava ali, né, cheio de charga, se coçando com aquele caco de telha, porque grata ao Senhor, quer dizer, nu eu vim, né, de dentro do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. Mas quer dizer, eu não murmuro contra o meu Deus, eu não reclamo, por quê? Porque eu sou grata, eu tenho visto a mão de Deus sobre a minha vida. E quantas pessoas, né, irmãos? E não tô nem falando na hora da enfermidade, né? Não tô nem falando uma hora aí que você vai no médico, o médico fala, olha, para você não tem mais jeito, né? Só se for por Deus. Que aí a pessoa se desespera naquela hora ali, né, irmão? Não tô nem falando nesse momento. Eu tô falando de coisas banais, irmãos. De coisas cotidianas, de coisas dos nossos dia a dias aí, que as pessoas... elas fazem coisa errada. Eu vou dar um exemplo aqui. A pessoa, ela ganha um salário mínimo, ela faz conta de 2. Aí ela não consegue pagar suas dívidas, porque quem ganha um salário mínimo nunca vai conseguir pagar 2, né? Aí ela fala assim, mas dizem que eu tenho que fazer prova com Deus, porque eu sou dizimista. Como assim? Eu estou dizimando e eu não consigo pagar minhas contas. Você pode dizimar, continuar dizimando, e você não vai conseguir pagar suas contas. Porque se você ganha um salário mínimo, você faz conta de 2, qual o dinheiro que você vai pagar suas dívidas? Então, quer dizer, tem coisa, irmão, que não é nem fazer prova com Deus, né? Tem coisa que tá assim escrito com o canetão na testa, né? E a pessoa não desconfia, irmãos. As pessoas, elas querem brincar com Deus, elas querem, né, assim, colocar Deus na parede, como que se isso, né, irmãos, fosse o correto, como que se nós tivéssemos, né, irmãos, esse poder. Aí não tá bom não, você ganha um salário mínimo, faz dívida de 2, aí chega um agente de Satanás, fala assim, é só você ofertar esse um salário mínimo que você ganha, aí você leva a toalhinha ungida, passa na porta do banco, passa na porta da loja que você deve, e aí vem um outro contratado mentiroso, fala, irmãos, eu fui lá e passei a toalhinha, no outro dia chegou a notícia do banco, eu não devia nada no banco, Jesus pagou a minha conta. Ô irmãos, quando a Bíblia fala que nós temos que ser servos exemplares, vamos pregar o evangelho do jeito que ele tem que ser. E aqui nós estamos falando, já estou falando, não é para somente ao membro, aquele que está chegando, aquele que está recebendo o evangelho. Eu estou falando, irmãos, para aqueles que são líderes, agentes de Satanás, usados pelo próprio inimigo de nossas almas, trajando-se de ovelhas, quando na verdade são lobos devoradores, que ainda induzem o povo ao erro, à perdição, induzem o povo a adorar bezerros de ouro, induzem a idolatria. Ah, pastor, que isso? Eu estou falando lá do deserto, irmãos. Quando nós pregamos um evangelho distorcido, não pregamos a verdade, não pregamos a sabedoria que provém de Deus, nós estamos, na verdade, agentes do anticristo. Eu vejo muitas pessoas falando, não, o anticristo é fulano de tal, é o Beltrano, é o presidente. Irmãos, o espírito do anticristo opera no nosso meio através dessas coisas, da distorção da palavra, da condenação da pessoa, da condenação do povo chamado povo de Deus. A Bíblia diz, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, olha o que o Senhor fala, né? Se converter, se arrepender dos seus pecados, abandonar, irmão, fala de abandonar todo tipo de idolatria, todo tipo de pecado, né? E buscar a minha face, e eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas aí, nós líderes aí, temos ensinado ao povo que não, faz a campanha A, e aí terminando você faz a campanha B, e faz depressa, porque aí vai ter a campanha C, e todas elas carregadas de propósitos insanos, e o povo vai morrendo de fome espiritual, vai se afundando em dívidas, vai se afundando na perdição material. A Bíblia diz até mesmo que nós temos que ser administradores, mordomos daquilo que nos foi dado. A parábola dos talentos, o que quer dizer isso?
que nós temos que administrar, né? E a verdade é que muitos têm enterrado em muitas igrejas por aí. Infelizmente, né, irmãos? Então quer dizer, vamos nos tornar pessoas, né, que verdadeiramente, irmãos, tenham compromisso com a palavra. Seja uma pessoa, né, um servo aí, né, irmãos, exemplar diante de Deus, né? Não fica aí brincando de ser cristão, né, achando que ser cristão como que eu vou te dizer? É como se fosse um time de futebol, né? Aí você vai lá, participa da partida e tá tudo certo e pronto. Não é assim que não funciona, irmãos. É a vida cristã, não. É todos os dias, passo a passo, né? Quer dizer, vivendo um dia após o outro. Por quê, irmãos? É você conserta hoje aquilo que você fez de errado ontem e todos os dias e aprende na palavra e coloca aquilo na sua vida. E assim, irmãos, que nós vamos nos tornar pessoas exemplares diante de Deus. Não é condenando A nem B e não é vivendo, irmão, nesse comodismo que o Evangelho está, né, que nós vamos alcançar a vida eterna, não. Muito pelo contrário, as pessoas estão acomodadas. Tudo pode, tudo é certo hoje, né, irmãos? As pessoas antes, nós levava, irmãos, as pessoas para a igreja para se converter. Hoje nós levamos as pessoas, né, da igreja para se perderem, né? Levamos o mundo, né? Nós estamos levando o pecado para dentro da igreja. Antigamente nós tirava, né? Levava as pessoas para dentro da igreja para ser liberta do pecado, para ensinar a palavra de Deus para as pessoas se libertar do pecado. Hoje nós levamos elas para a igreja e o pecado junto e fica tudo bem e tudo é normal e tudo acontece, não tem problema não, porque o fulano faz, eu faço também. Então quer dizer, o fulano faz porque não tem compromisso com Deus, você faz porque o fulano está fazendo, você também não tem compromisso com Deus, e você vai ensinar outra pessoa que vai chegar errado e vai ficar tudo desse jeito. Jesus vai vir e você vai para o inferno. Por quê? Porque você está no comodismo. Amém, irmãos? Vamos aprender com essa palavra. Vamos ser servos exemplares, como nos ensina a palavra de Deus. Ah, não, pastor, a palavra fala só de Jó. Vai lá nos heróis da fé, vai lá em Hebreus, né? Começa a olhar a lista daqueles que pela fé alcançaram testemunho, né? Alcançaram a posição diante do Senhor. Vamos ser como esses heróis da fé. Nós temos essa oportunidade. Basta crer e obedecer na palavra. Amém? Vamos estar orando. Soberano Deus. Obrigado, Pai, pela tua palavra nessa manhã. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem cuidado dos seus, o Senhor tem guardado o teu povo, tem guardado a tua igreja. Nos dê, meu Pai, a sabedoria que provém de ti, para que nós possamos caminhar, meu Pai, na tua presença. Abençoe os teus filhos que têm acompanhado, que têm recebido, que têm compartilhado a tua palavra. Abençoe os nossos irmãos que estão longe, estão perto. Aonde chegar a palavra do Senhor, que o Senhor possa habitar cada coração e transformar cada uma dessas vidas. No nome santo do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, amados. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu dia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Esse foi o nosso Cafezinho com Jesus. Até o próximo.